Porque um dos princípios que norteou a criação dessa entidade foi exatamente garantir a sua efetividade, compreendendo que não aceitaríamos permanecer à frente da entidade quando terminasse o nosso mandato. Havia um compromisso, terminados os mandatos, passaríamos imediatamente a direção da entidade e o seu funcionamento a novos prefeitos ou prefeitas eleitas depois de nós. Um outro caráter importante que, a meu ver, garante a sobrevivência e a permanência e a importância política dessa entidade é o fato de ter o seu caráter pluripartidário e um caráter que unificado em torno dos interesses dos municípios e da população dos nossos municípios. E agora recebo essa homenagem como um dos prefeitos que dirigiram e que fundaram aquela entidade, a Comissão Nacional, a Frente Nacional de Prefeitos, que se reúne na sua 65ª reunião, ao se completar 25 anos de sua fundação. E como já foi lembrado pelo que está conduzindo o trabalho, corresponde ao tempo de vida da nova Constituição Federal, a Constituição de 88. E foi um período importante para a vida democrática do país, sobretudo para a retomada da soberania dos municípios brasileiros. E até muito pouco tempo antes da fundação da Frente, não havia o exercício de sua soberania no sentido de eleger os seus prefeitos, os seus governantes. E foi graças à luta do povo brasileiro pela redemocratização do país que se retomou, os municípios retomaram a sua autonomia, a sua soberania, elegendo seus primeiros prefeitos depois daquele triste período da história brasileira, que foram 21 anos de sofrimento, de dor e de falta de democracia em nosso país. A Frente nasceu exatamente desse espírito, a retomada da democracia no país, o fortalecimento do poder local, do poder municipal e a responsabilidade do gestor público na esfera local de poder do Estado, no sentido de acolher as demandas e de tentar encaminhá-las ao nível das outras esferas de poder do Estado. E sabemos na prática o quanto os municípios brasileiros são esvaziados de poder. E isso é uma realidade histórica. O Estado brasileiro é um Estado autoritário, é um Estado centralizador, é um Estado prepotente. E, como tal, o Pacto Federativo reproduz esse caráter do Estado nesses termos. E, por isso, distribui de forma desigual o poder entre as três esferas, esvaziando, sobretudo, a esfera mais importante, que é a esfera local, a esfera municipal, os municípios brasileiros. E é compreensível, é possível entender as razões de por que, historicamente, os municípios brasileiros foram sempre esvaziados de poder político e de poder institucional. Porque é exatamente o caráter autoritário do Estado brasileiro, né, supõe que ele está distante, ele está descolado, ele está o mais distante do cidadão, né, da cidadania, daquele que é a fonte do poder, que é o cidadão, a cidadã, o povo, e que o povo, os cidadãos e as cidadãs não estão na abstração do Estado, nem na abstração da União, estão no poder local, no espaço em que as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham, e onde as demandas por direito se colocam com muita força e de forma direta. É a face visível do Estado, é o município, é o prefeito, é a prefeita, são os vereadores ou as vereadoras, e, portanto, não há distância na relação entre sociedade civil e Estado, na esfera local de poder. Por isso que o município potencialmente se coloca com uma possibilidade de ter um poder real, que é o poder da participação direta da cidadania nas decisões políticas estratégicas daquela instância de poder que é o município. Mas isso precisa se corrigir. E para se corrigir tem que se rever o Pacto Federativo. Acho que a Frente Nacional de Prefeitos e nós, no novo Conselho de ex-presidentes dessa importante entidade, temos que nos juntar e definir estratégias políticas
compreensíveis, inclusive, do ponto de vista da população, da sociedade, para se acumular força política, pressionar o Congresso para que se faça a revisão do Pacto Federativo, no sentido de distribuir de forma mais igualitária, mais equilibrada o poder entre as três esferas. E certamente é a esfera local de poder, o município, que se ressente exatamente de mais poder em todos os sentidos. Basta lembrar o bolo tributário, quanto fica na União, nos estados e nos municípios. E daí as dificuldades da gestão financeira nos municípios, a dívida enorme que os municípios enfrentam particularmente nesse momento. Então é impossível aquela instância de poder, que é quem tem uma relação direta com as demandas da cidadania, em termos de políticas públicas e de respeito aos seus direitos sociais, tenha tão pouco poder, seja tão esvaziado das condições objetivas para que esse atendimento direto à cidadania possa acontecer a partir do poder local, do poder municipal, portanto, do gestor público, na instância de poder das prefeituras, dos municípios. Portanto, essa minha fala é primeiro para agradecer a homenagem que recebo pessoalmente, junto com outros companheiros que fundamos a Frente Nacional de Prefeitos, Marcelo Alencar, então prefeito na época do Rio de Janeiro, Pimenta da Veiga, na época prefeito de Belo Horizonte, Arthur Vigílio, prefeito na época de Manaus, também hoje prefeito daquela importante capital. Fomos nós quatro, de partidos que na época não tínhamos, éramos a oposição, ou os governos das outras duas esferas, sobretudo a esfera federal e a esfera estadual, eram a oposição a nós dos nossos partidos. Portanto, éramos de diferentes partidos, mas partidos que tinham uma dificuldade de relação com as outras esferas do poder do Estado, e, consequentemente, nós nos juntamos para exatamente nos fortalecermos, para que a gente pudesse encaminhar unitariamente, articuladamente, nossas demandas ao governo federal, aos governos estaduais e na relação com os legislativos municipais. Cada um de nós prefeitos daquela primeira direção da entidade, quando foi fundada, nós tínhamos câmaras municipais, nem sempre com maioria, como foi meu caso, governei 4 anos com minoria na Câmara de São Paulo, e constituída, formada de vereadores de diferentes partidos. Consequentemente, a demanda de um prefeito de uma capital, um de nós, nem sempre encontrava condições na Câmara Municipal respectiva para ter aprovado as iniciativas daquele governante no interesse daquela cidade e daquela capital. E aí nos acertávamos em reuniões bimensais, em cidades diferentes, precedidas essas reuniões de fóruns de secretários de áreas específicas. Se a pauta de discussões nossa era um determinado tema, os secretários correspondentes àquele assunto, àquele tema, aquela política, seja de transporte, seja de saúde, seja de educação, seja de finanças, enfim, se reuniam previamente e subsidiavam tecnicamente as decisões políticas no momento em que os prefeitos nos reuníamos para discutirmos e encaminharmos estrategicamente e politicamente junto às outras esferas de governo e junto às nossas câmaras municipais. Isso, sem dúvida nenhuma, foi uma experiência muito rica, uma experiência até que suscitou uma certa perspectiva de mudança de cultura política na forma de convivência entre gestores de diferentes partidos, na relação entre as outras esferas de governo de diferentes partidos, numa composição de forças nem sempre favorável às nossas respectivas cidades, aos nossos respectivos governos, mas foi uma experiência inovadora e de tão importante que ela representou para o contexto daquelas prefeituras naquele momento, que ela sobreviveu esses anos todos, graças exatamente ao protagonismo, à liderança, ao empenho, à dedicação de sucessivas gerações de prefeitos e prefeitas, que nos traz hoje aqui para celebrar, numa festa de 25 anos, essa experiência exitosa e que certamente se projetará por muitas décadas, por muito tempo ainda,
porque o poder local precisa se fortalecer, precisa ter melhores condições de gerenciar as políticas públicas na esfera local de poder do Estado. E para isso, nós vamos, evidentemente, compor esse conselho, e nós queremos ter poder nesse conselho. Eu espero que seja um conselho que também sugira agendas e pautas à direção da Frente Nacional, e até podemos, quem sabe, reproduzir na escala do Congresso Nacional, e alguns de nós permanecemos no Congresso Nacional, quem sabe criar também uma instância, um coletivo, um mecanismo para onde se desdobrarão as demandas, os pontos de pauta, as agendas da Frente Nacional de Prefeitos, naquilo que tem referência ao Congresso Nacional, e quem sabe a nossa presença não seja sempre uma presença figurativa, mas seja uma presença efetiva enquanto coletivo de ex-prefeitos, mas ex-prefeitos que têm o compromisso de contribuir para que a democracia se fortaleça, e a democracia só se fortalecerá e só se consolidará a partir da participação direta da cidadania, ou seja, o exercício da democracia direta, da democracia participativa, e não há instância mais propícia para que essa dimensão da democracia seja efetiva, senão que não os municípios, as cidades, o poder local. Agradeço a todos, agradeço essa honrosa homenagem, isso me comove, isso me deixa emocionada, certamente, meio atrapalhada na condução da minha mensagem, mas é uma mensagem de gratidão, de reconhecimento, sobretudo ao povo de São Paulo, que me deu a oportunidade de servir a essa cidade, uma cidade com uma pluralidade de culturas, de presenças humanas e de experiência de vida única no país e provavelmente no mundo. E aí nós tivemos o privilégio, a responsabilidade de estarmos à frente da condução dessa cidade, que hoje está nas mãos do prefeito Fernando Haddad, e a ele desejo toda a sorte e todo o apoio do governo federal e das outras instâncias de poder do país, para que a cidade, para que ele conte com os meios, as condições indispensáveis para que ele possa dirigir, governar e conduzir os destinos dessa extraordinária e generosa cidade que é São Paulo. Obrigado a todos, uma boa festa.